Boa noite, Renovo. Boa noite, sejam bem-vindos. Aleluia. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Ah, não escutei. Quantos estão felizes? Digam amém, dê um brado, dê uma salva de palmas. Celebre o Senhor, celebre o Senhor, celebre o Senhor. Com alegria, com alegria. Aleluia. Salmos 95 fala o seguinte: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Aleluia, pois ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Aleluia. Quantos são gratos ao Senhor? Quantos são gratos? Amém? Então vamos adorar o Senhor com alegria. Amém? Aleluia. Com alegria, hein? Seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei. Com meu louvor te alegrarei. Grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor. Minha rocha és, eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Aleluia. Quantos são gratos ao Senhor? Levantem suas mãos e declare assim comigo: levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro que a minha vida é o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus
gostaria que você agora se soltasse um pouco. Se solta um pouquinho, se solta um pouquinho. E você vai fazer uma expressão de adoração ao Senhor agora. Seja dançando, seja cantando, você vai declarar novamente essa canção comigo. E você vai dizer: Senhor, eu sou grato a Ti. Eu sou grato porque hoje simplesmente eu acordei, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu estou aqui. Aleluia! Quantos são gratos ao Senhor? Quantos são gratos ao Senhor? Aleluia! Oh, nós somos gratos a Ti, Senhor. Vamos levantar as nossas mãos. Aleluia! Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro que a minha vida é o Teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro que a minha vida é o Teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro que a minha vida é o Teu amor que hoje vive em mim. Celebre ao Senhor, celebre ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar junto. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei Tua graça, o Teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei Tua graça, o Teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos ir mais fundo, Senhor. Nós queremos ir mais fundo, Pai. Meu Deus.
Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Nós temos uma coisa muito importante que nós vamos fazer agora também, e eu amo isso, porque quando começamos o período da pandemia, foi algo que algumas pessoas perguntaram, você lembra? Pastor, o que a igreja vai fazer agora? A igreja vai continuar fazendo o que ela foi chamada para fazer. Ela vai ganhar almas para Jesus, vai batizar, vai salvar o perdido, vai restaurar casamentos, amém? E hoje nós vamos fazer algo muito especial. Nós vamos apresentar uma criança aqui, que é a Laurinha, aleluia. Por favor, pode chegar aqui, Laura do Santo Setúbal, por favor, com as testemunhas. E que alegria, gente. Quem está feliz porque nós vamos apresentar mais uma criança ao Senhor? Glória a Deus. Os nossos filhos são como flechas, eles vão mais longe, eles vão conquistar muito mais, eles vão avançar muito mais. Pode chegar, filha, por favor. Preciso de alguns dos pastores aqui, me ajudem. Pastor Roberto aí, por favor, me ajuda. Nascida no dia 5 de agosto de 2020, filha de Jefferson Setúbal e Gabriela Andrine dos Santos Setúbal, está sendo apresentada na Renovo Church conforme a palavra de Deus orienta a respeito de Jesus Cristo em Lucas 2:22, que ele foi também apresentado ao Senhor. Então nós apresentamos, nós não batizamos, porque entendemos que o batismo é para a remissão de pecados, né? A Laurinha, como é que um bebê desse, né? Ela vai chegar um momento da caminhada dela, com 10, 11, 12 anos, onde ela vai ter a consciência de fazer a decisão por Jesus, e com certeza ela vai fazer isso, porque essa família é uma bênção, né? Mas nesse momento a responsabilidade cabe aos pais, como tutores, como, né, aqueles que estão direcionando os filhos para conduzi-los no caminho, amém? Vem cá, pastor, me ajuda? Pai, nesta hora nós queremos apresentar a Laura diante do Senhor, dedicar a ela a Ti, Senhor. Nós cremos que essa criança vai crescer no conhecimento, na graça, na revelação do Senhor. Será alguém que será referência para essa geração. Nós cremos, Pai, que ela não conhecerá o pecado,
Nós cremos que ela vai atrair a presença de Deus para essa geração e vai cumprir o propósito de Deus. Nós cremos que tudo aquilo que o Senhor sonhou e projetou para ela possa ser concretizado, pode ser firmado nessa geração. E nós também pedimos que o Senhor conceda graça, conceda conhecimento, conceda capacitação para que as famílias possam estar conduzindo ela nos caminhos do Senhor. E nós dedicamos ela ao Senhor, entregamos ao Senhor e declaramos que ela será como uma flecha para essa geração. E nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus, mais um aplauso a Jesus pela vida da Laurinha, da sua família. Glória a Deus. Vamos continuar esse tempo de adoração. Amém? A Dani vai nos conduzir mais um tempo aqui na presença de Deus. Tá fechado? Som. Ei, agora abriu. Amém, aleluia. Vamos mergulhar mais um pouco? Amém? Sim. Glória a Deus, aleluia. Abra sua mente, o seu coração, para receber um novo avivamento do Senhor. Amém? Amém. Renova-nos, Senhor, assim como prometeste. Tu não falas em vão, minha alma alcança o céu. Um novo avivamento rasga os céus e desce, vem Jesus. Com teu sopro tudo se abala, vem, queremos mais. Um novo avivamento é o que precisamos. Libere o avivamento, um novo avivamento. Como o tempo se esvai, invada a terra. Olhamos para os céus e vemos o teu poder. Um novo avivamento rasga os céus e desce, vem Jesus. Com teu sopro tudo se abala.
estão sedentos por Ti, Pai, para um novo avivamento, Oh, nós desejamos, nós te desejamos. Declare. Nós te desejamos. O véu já foi rasgado. Aleluia. O véu já foi rasgado. Nós temos o livre acesso ao Pai. Nós temos o livre acesso. Então nessa noite, tenha acesso ao Pai. Você está tendo a oportunidade de ter acesso ao Pai. Livre, 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 livre na presença do Pai.
Os seus filhos, of your children, aqueles que irão nascer, those who are going to be born, irão levar o fogo de Deus, and they are going to bring the se fire of God. alastrará, It's going to spread tomará conta everywhere, dos corações. in every single heart. Há um novo avivamento A new fresh e nós outpouring. declaramos We declare que começará that will begin pelo Brasil with us para as nações. in Brazilian nations. Renovo de justiça. Renovo de justiça. A new renewal of justice. Renovo de justiça. Renewal of justice Em Brasil, in Brazil, em todas as nações. in all nations. Comece agora, Start right now, aonde você está, wherever you are. sentir o fogo de Deus. Feel the fire of God. Fogo de Deus. The fire of Uma God. presença de Deus. Presence of God. Presença de Deus. Presence of God. Algo novo. Something new. Uma nova chave A new key está sendo entregue nas tuas mãos. is being given into your hands. Pegue essa chave agora. Take this key right now. Segura firme essa chave Hold it agora. very firm and steadfast. Portas para as nações. New refresh outpouring to the nations. Uma nova avivamento. A new fresh outpouring. Novo A new avivamento. fresh outpouring. Deus está aqui. God is here. Deus está aqui. God is here. Fogo, Fire. fogo, Fire. fogo, Fire. fogo, Fire. fogo, Fire. fogo, Fire. gerações, Generations. gerações, Generations. gerações, Generations. sendo tocadas Being touched pelo Espírito, by the Spirit. gerações By the Spirit of sendo nations. batizadas Being no motivated Espírito. by the Spirit. Diz o Senhor, Coming from the Lord. diz o Senhor, Says the Lord. ninguém vai nos deter, ninguém vai nos deter, Nobody will stop us. ninguém vai nos segurar. Nobody will hold us Um novo back. avivamento, It's a new fresh novo outpouring. avivamento. A new fresh outpouring. Se você não está entendendo nada, If you don't understand a thing, levante as suas mãos, just lift your hands, feche os seus olhos close your eyes, e creia, and believe. creia. Believe. Um novo avivamento. Fresh outpouring. Existem algumas coisas que... Pode baixar só um pouquinho, por favor. Existem algumas coisas que não estão fazendo sentido para você. Porque a vida do ser humano, ela só passa a fazer sentido quando ele ouve a voz do sentido da vida. A
mesma voz que estava no Éden, a mesma voz que disse haja e ouve. Então, nesses dias, o que o Espírito Santo vai fazer na nação brasileira é nos inclinar novamente o nosso coração para Ele, e uma geração que vai nascer de novo vai ouvir a voz de Deus. Uma geração que não vai apenas ter um conhecimento teórico, mas que vai ouvir a voz de Deus. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Esses dias não são dias de uma palavra pontual, mas sim de uma palavra do céu, uma palavra que vem da boca de Deus, porque Ele disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para o qual eu designei. E Deus, nós queremos ouvir a Tua voz aqui hoje. Sim, a Tua voz, Espírito Santo, a Tua voz, a Tua voz. Nós estamos falando sobre o Deus vivo. Pode sentar por um instante. Eu creio que essa palavra que eu vou compartilhar hoje com você, ela... Alguém abre aqui para mim? Poderá ser... Essa palavra, ela poderá ser um start. Eu vou esperar um pouquinho, dar um alívio, um pouquinho de movimento. Essa palavra, ela poderá ser como acender um estopim para algo explosivo que vai acontecer na sua vida. E eu tenho certeza que, ainda que pareça que há um pouco de distração e movimentação, eu acredito na pessoa do Espírito Santo, e eu acredito que até o final dessa mensagem, ele vai capturar você por dentro. Porque o Espírito Santo, ele não depende de uma banda, ele não depende de um microfone bem regulado, ele não depende de um bom pregador, mas ele precisa apenas de um mensageiro que esteja disponível para entregar a sua palavra. Então nós estamos falando sobre o Deus vivo, e se de fato Ele é vivo, nós falamos que a ressurreição precisa fazer sentido para nós. Falamos sobre os discípulos no caminho de Emaús, falamos que se de fato Deus está vivo, Ele precisa ser visto, e nós falamos sobre as revelações de Deus, sobre homens que viram a Deus face a face. Você lembra disso ou não? Sim ou não? Quem estava aqui? Falamos sobre Moisés, falamos sobre Isaías, e hoje eu quero continuar dizendo para você que se Deus está vivo, Ele não pode apenas ser visto, mas Ele precisa também ser ouvido. Se Deus está vivo, eu preciso vê-lo e preciso ouvir a sua voz. Eu vou esperar mais um pouquinho. Hoje tem algo muito especial para as nossas crianças. Lá vão assistir um filminho lá, abençoados nossos filhos. Amém? Pai, abençoa os nossos filhos. Abençoa, Pai. Eu quero abençoar a igreja de crianças, abençoar cada professor voluntário, Pai, que tem doado o seu tempo. Eles não aparecem, eles são aqueles que não aparecem, mas nós queremos acreditar para eles, Pai, todo o cuidado que eles têm dado aos nossos filhos, Pai, enquanto estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Eu vou tentar deixar isso aqui.
O apóstolo João, ele fala no capítulo 1, no versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sim ou não? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Mas se nós lemos Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus que haja luz, e houve luz. Quando diz que no princípio era o Verbo, a palavra grega logos significa palavra, né? Na tradução para o português, mas no grego é lógica. No princípio era lógica, a criação de tudo, porque o grego precisava de uma lógica. Então o João diz: no princípio era lógica, era o Verbo, era a palavra. Mas esse mesmo texto, se nós formos ver a Septuaginta em Gênesis 1, quando fala que Deus disse haja luz, a palavra disse é a mesma palavra que é usada para logos. A nossa tendência, quando observamos esse texto dizendo que no princípio era a palavra, é pensarmos em uma palavra escrita. Mas quando nós olhamos para esse texto de João, dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, e esse mesmo Verbo, essa mesma palavra, no princípio criou todas as coisas, quando Deus disse, então fica muito claro que esse texto não está falando sobre algo escrito, mas está falando sobre algo falado. Nós vamos chegar lá. O fato de ser uma palavra escrita não está falando que Deus é a palavra, mas está dizendo que a voz dele falou e então se tornou uma palavra. Qual que é o perigo disso? O perigo disso é que nós podemos conhecer todas as Escrituras e jamais ouvir Deus falar. Quem está me ouvindo? Qual é a principal forma de que eu vou externar os meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu temperamento, as minhas emoções, os meus ideais? Qual que é a principal forma que eu vou externar isso, gente? Alguém está aqui comigo, gente? Alguém está aqui comigo? Qual que é a principal forma que eu vou fazer, que eu vou usar para poder externar o que está dentro de mim? Viu como nós estamos na religião, falando. Quando você sente dor, o que você faz? Você grita, sim ou não? Então não sai voz de dentro da sua boca? Quem está me entendendo? Então, queridos, nós corremos um grande risco de conhecer todas as Escrituras escritas que foram registradas, que é a palavra de Deus, mas nunca ouvir a voz de Deus. Primeiramente, Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra, mas que é o que Ele fala. Quando Deus descia
no jardim, ele falava com Deus, quando Deus descia, ele falava com Adão, ou ele entregava um livro para Adão ler? Hoje vai ficar estreito. Eu quero dizer uma coisa para você. Não basta conhecer a história de Deus, você tem que conhecer o Deus da história. Não basta conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer o Deus da palavra. Uma coisa é eu ouvir falar de alguém, outra coisa é eu estar numa sala com ela conversando. E se Deus é vivo, eu preciso ouvi-lo. Quando diz que no princípio era a palavra, então não está falando a respeito de uma palavra escrita, mas de uma voz falada. Salmos 33, 9 diz o seguinte: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Sabe o que nós precisamos com urgência nesses dias? Não é de uma vacina, é ouvir o que Deus está falando. A vacina é necessária? Ela vai vir, mas o mundo não precisa de uma vacina, o mundo precisa de um Salvador, e os crentes não precisam de mais uma conferência, os crentes precisam ouvir a voz do seu Deus. Ele está falando. Quando Deus fala, algo novo surge, um milagre acontece. Quando Deus fala não será, já é. Quando Deus fala, não será, já é. Ele disse: toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Você, Juliana, quero um churrasco essa semana, tá? Faz pra mim? Obrigado, te amo, viu? Que bom, cara. Isso aí, viu? Tá. Testemunhas aqui. Queridos, pensa comigo. Nós corremos o risco de viver uma vida inteira na igreja e conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e nunca ouvir a voz de Deus. Nós corremos o risco de passar de conferência em conferência, de culto em culto, de seminário em seminário, de faculdade em faculdade, sem sequer uma única vez ouvirmos a voz de Deus. O que eu quero nesses dias é ouvir a voz dele. Eu não quero ouvir vozes estranhas. A nossa geração precisa escutar a voz de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, você diz: Jesus cura. Mas quando você escuta a voz de Deus, você diz: Jesus me curou. Está começando a descortinar ou não? Quando você escuta a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, quando esse texto está dizendo de ouvir a palavra, é a pregação do Evangelho. Então não existe fé se não houver pregação do Evangelho, mas quando você ouve o Evangelho, você recebe fé, então você começa a dizer: Jesus cura, porque você ouviu um homem pregando o Evangelho, mas quando você ouve ele falar com você, você diz: Jesus me curou. É diferente. Uma coisa é eu dizer que Jesus cura, outra coisa é eu dizer que ele me curou.
para mim dizer que Ele cura, basta eu citar uma palavra da escritura dEle. Mas para que Ele cura, Ele precisa se manifestar e revelar a sua voz, dizendo: eu quero curar você, seja curado. Quantas pessoas chegaram à igreja, vieram até Jesus com destino de morte, mas quando ouviram a voz de Deus, tiveram as suas vidas transformadas? Foi ou não foi? Quantos de vocês aqui já receberam isso de Deus? Irmãos, eu cheguei detonado. Eu cheguei com 7 anos de droga na mente, 4 anos de crack, um tiro na cabeça e perturbado. Mas aquele dia, quando aquele pastor falou que se eu poderia passar aos pés daquela cruz, a palavra veio trazendo fé, mas quando eu passei naquele lugar, eu tive uma convicção que era Deus que estava falando através daquele pastor. E o que aconteceu? Nunca mais usei nenhum tipo de droga. Hoje eu sou viciado, como diz Paula. Não vos embriague com vinho onde há dissensão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é interessante que a igreja é um local onde se reúne centenas, milhares, milhões de pessoas pelo mundo, que ouvem, que recebem a pregação da mesma palavra, porém cada uma tem um resultado diferente. E então eu entendo que algumas só ouviram a palavra de Deus, mas outras ouviram Deus falar. Está fazendo sentido para você ou não? Então, uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, e isso é muito importante, e é por isso que você está aqui hoje, porque você ama a palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui, porque eu amo a palavra de Deus. Mas queridos, somente ouvir a palavra de Deus não é o suficiente, nós precisamos ouvir o Deus da palavra falando, senão é só mais um culto, é mais uma mensagem, é mais um sermão. Que palavra, que palavra. Meu Deus, a coisa mais triste eu já nem pergunto mais. Às vezes eu pergunto, principalmente para os meus filhos, quando tem rede jovem, que eles vêm para cá, ou eles participam de alguma programação da igreja que eu não estou, eu pergunto para eles: e aí, como é que foi? Ah, foi legal. Não, peraí, isso aí está muito legal, peraí, está muito vago. O que é legal para você? Isso é muito subjetivo. Aquilo que é legal para você, para mim pode não ser. Como é que foi? Ah, foi uma bênção. E a palavra? Meu Deus, que palavra. Peraí, mas o que foi falado? Aí já começa a manivela a pegar, loading. Mas mesmo assim, não adianta fazer um registro de tudo o que foi falado se eu não ouvir ele falar. Porque se eu ouvir ele falar, eu posso não lembrar nada da mensagem, mas aquilo que ele falou fica dentro de mim para sempre. Eu não lembro qual é a mensagem, queridos, que aquele pastor pregou naquela noite, mas uma coisa eu sei: eu ouvi a voz do Espírito falando dentro de mim, e eu tendo a condição de me libertar daquele mal. João 6,63 diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Glória a Deus. Tem aí ou não? Não? Não deu? Glória a Deus. Anota aí, depois você confere. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Sabe o que estava acontecendo aqui?
O verbo que era Deus no princípio, que estava com Deus, né, que se encarnou, que se fez carne, que é Jesus, agora Jesus está falando audivelmente com os seus discípulos, e ele começa a fazer um discurso pesado, Leandro. Aquele dia, parece que Jesus acordou meio de mau humor, porque a mensagem dele foi um pouco diferente. Nas outras vezes ele multiplicou um pão, ele curou um paralítico, né? Abençoou um casamento. Então é muito legal andar com Jesus, porque ele é maravilhoso, ele faz muitas coisas boas, e tudo que ele fala é agradável. Só que naquele dia parece que Jesus mudou o discurso, Maurício. Ele diz assim, ó: vou dizer uma coisa para vocês estão escandalizados? Vocês estão escandalizados? Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Vocês estão pensando que andar comigo é só multiplicar pãozinho, comer pãozinho, ter casa na praia, prosperidade, avanço? Não, queridos, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Sabe o que aconteceu naquele dia? Um monte de discípulos arpou, foi embora. E aí Jesus disse isso aqui, ó: as palavras que eu estou dizendo para você não é palavra para massagear teu ego, tá? Eu não sou um fariseu, um republicano que quer arrancar o teu dízimo e a tua oferta. Eu estou aqui para falar para você palavras que são verdade, são espírito e vida. Aí ele olha para os discípulos: e aí, vocês vão ficar ou vão sair fora também? Aí o Pedro no 68 já diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que muitas vezes Deus está falando, mas a gente não quer ouvir. Sabe qual é o culto bom? Não é aquele culto que você sai alegre com o pregador, mas é aquele que você sai querendo matar ele. Às vezes aquele culto que você pensa assim: meu Deus, quem que esse cara está pensando que é para falar essas coisas, querido? Ninguém está pensando nada, é porque a palavra de Deus, ela confronta a sua mente para revelar o seu coração. Então a medida, se Deus está falando, não é se eu gostei. Aliás, provavelmente quando eu gostar não foi Deus que falou. Porque quando eu olho na Bíblia, todas as vezes que Jesus tem um encontro com alguém, aquela pessoa tem que perder algo para ele, mas ele entrega algo. Ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E Pedro já tinha entendido isso. Pedro olhou para ele e disse assim: Senhor, o que nós vamos fazer, Senhor? Esses escribas, esses caras já arrancaram tudo de nós, estão colocando um jugo que nós não podemos carregar. Eles falam uma coisa, mas vive outra. Eu já entendi que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, eu não quero ouvir a voz de mais ninguém, eu quero ouvir a tua voz. Por isso que quando Jesus repreendeu Pedro, disse assim: ó, arreda de mim, Satanás. Por isso que Pedro não retrucou Jesus, porque ele sabia quem estava falando, irmãos. Quem está comigo? Muitas vezes o ambiente onde a voz de Deus está sendo liberado, pode haver pessoas ofendidas. Mas sempre quem ouve e reconhece sabe que somente a voz de Deus tem vida para nós. Mas como é a voz de Deus? Ou quem é a voz de Deus? Existiu uma geração que ouviu Deus, né? Conheceu Deus só de ouvir falar. No início Deus vai e fala, face a face com Adão,
Depois, durante um tempo, manifestando a graça, porque não existia lei ainda, ele fala com Abraão, ele fala com Isaac, ele fala com Jacó. Mas chega um momento que ele fala face a face com Moisés, mas chega um momento da lei. E aí então as pessoas conhecem a Deus somente de ouvir falar. Por quê? Porque teria que ir ou Moisés ou depois os profetas até um lugar para receber, para ouvir a voz de Deus e então transmitir para as pessoas. Então as pessoas serviam a um Deus que não conheciam, apenas obedeciam regras, apenas obedeciam leis de alguém que eles nunca ouviram a voz. Mas o Verbo se fez carne. E teve uma geração que viveu com o Senhor, que ouviu a voz dele audível. Esses são os discípulos. Esse é o apóstolo Paulo, que diz que conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que ele ouviu coisas inefáveis, as quais não são lícitas falar aos homens. Então nós estamos falando de homens que ouviram a voz, assim como você está ouvindo a minha voz, eles ouviram a voz de Jesus. Mas e nós quem somos? Nós somos a geração que não é a geração da palavra, entenda, não estou dizendo que não observa a palavra, mas não é a geração que viveu apenas pela palavra, não é a geração que teve o privilégio de caminhar com Jesus, mas nós somos a geração que Deus escolheu morar dentro, a geração do Espírito Santo. A voz de Deus não é uma voz hoje que você vai ouvir entrando de fora para dentro no seu ouvido, mas é uma voz que vem de dentro para fora. Então, quem é a voz de Deus? A voz de Deus se chama Espírito Santo, Paracletos, o Consolador, o meu mestre, o mestre da minha nova natureza. É Ele que me conduz a toda a verdade. A voz de Deus é ministrada a nós através do Espírito Santo. Eu quero ler um texto agora que talvez vai ser chocante para nós. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Preste atenção que aqui tem uma chave, tá? E não tendes a necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele que em Cristo, como também ela, a unção, vos ensinou. Presta atenção, pode deixar esse texto aí. Aqui está dizendo que nós recebemos uma unção, e essa unção que nós recebemos de Jesus, porque ele falou assim: eu não deixarei vocês órfãos, eu vou para o meu Pai, mas eu deixarei outro Consolador. Essa unção que foi liberada no dia de Pentecoste que veio, então ele está dizendo que, João está dizendo que essa unção que nós recebemos, ela permanece em nós, e é essa unção que nos ensina todas as coisas, e que nós não precisamos de alguém que nos ensine. Por quê? Porque essa unção que é verdadeira e não mente nos conduz a toda a verdade. Agora, eu quero que você entenda algo. Existe uma distorção nesse texto, porque aparentemente está tudo bem, mas se aparentemente não está tudo bem, porque é pecado. Se a tua aparente mentir, você tem que repreender ela, porque a mentira é pecado. Não, ninguém entendeu, não. Deixa quieto. Talvez até o final do culto. Aparentemente está tudo bem, nesse texto, que não quer mais vir ali, mas nós precisamos compreender algo, queridos. Esse texto, ele não está dizendo que você não precisa de ninguém para ensinar você. Preste atenção, por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios
que Deus deu à igreja, uns como os apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Então, se não houvesse necessidade de que alguém nos ensinasse, então Deus não tinha dado à igreja mestres para ensinar, pastores para guiar. Berçário? Tem alguma criança ali? Carpinteiro? Baterista. Olha só, presta atenção aqui. Presta atenção. Não vamos perder. Meu Deus. Os mestres, eles vão ensinar a sua mente, mas só o Espírito Santo vai ensinar o seu espírito. Quem está entendendo? Então, os pastores, eles vão guiar você à verdade, mas só o Espírito Santo vai convencer você da verdade. Quem está entendendo? Eu escrevi algo tão legal que eu disse, meu Deus, não parece que fui eu que escrevi isso. Então, o que isso quer dizer? O mestre ensina a sua mente, mas o Espírito Santo ensina o seu espírito. O mestre te dá conhecimento, mas o Espírito Santo te dá convencimento. Então não adianta eu falar aqui o que é certo e o que é errado, e você aprender só aqui e ele não falar aqui com você. A voz de Deus cala todas as outras vozes. Quando alguém ouve a voz de Deus, nenhuma outra voz consegue sobressair. Apocalipse 14, versículo 1 diz o seguinte: eu olhei, e o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na sua fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e também com a voz que eu ouvi era como os arpistas quando tangem a sua harpa. Quantos de vocês aqui já mergulharam profundo na piscina ou na praia? Quantos de vocês já estiveram num parque aquático ou numa praia aonde estava muito movimentado? E você pegou, deu aquele tibum, mergulhou, você não ouviu mais nada, só aquele... Quando você... todo o barulho de novo. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Quando você estava dentro da água, você conseguia ouvir o que estava fora? Sim ou não? Então, queridos, assim é a voz de Deus. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Quando você está dentro das muitas águas, você não consegue ouvir o que está fora. Sabe o que isso que significa? Que não são as suas emoções que controlam você, porque quando você tem a voz de Deus dentro do seu espírito, é o seu espírito que governa sobre a sua carne, é o seu espírito que governa sobre a sua alma. Pastor, mas eu ainda estou me movimentando pelo externo, pelas emoções. A voz dele é como a voz de muitas águas. É isso aí. Quando você ouve a voz dele, cara, não adianta ninguém. Era igual alguém querer falar para o Gesiel: Gesiel, esquece a Dani. Gesiel, sai fora. Gesiel, não, cara, não. Eu ouvi a voz dela. Eu quero ela. Mas para fazer a frente com o pastor Orlando, né? Ô pastor, me avaliza aí. Estou brincando, gente. Nós não somos daqueles que precisam carta de recomendação, porque nós somos cartas vivas. Alguns precisam de recomendação. Esses dias uma pessoa me pediu
desligou da igreja e pediu se eu podia fazer uma carta. Eu falei, não, irmão, pede para o pastor ligar para mim. Se não quiser pedir para ele ligar para mim também, fique tranquilo, só mostre, só deixe ele ler quem você é. Amém. Glória a Deus. Amém. Por quê? Porque quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho, mas quem está fora do mesmo destino tem que sair do barco, senão o barco afunda. Mas essa é outra mensagem. Domingo que vem. Domingo que vem nós vamos falar umas coisas muito doidas. Apocalipse é uma boa pedida para nós falarmos sobre a voz de Deus. Sabe o que eu acho mais interessante? É que quando veio a pandemia, eu não sei se você percebeu isso, mas foi um rio de gente na internet falando sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos. Foi ou não? Sobre os sinais. Foi ou não? Sobre a besta. Foi ou não foi? Sobre o anticristo. Você não viu um monte de gente ensinando? Quem não viu? Eu não dei muito crédito, mas eu vi. O besta falando sobre a besta. Ah, não, estou brincando. Sabe o que eu acho interessante, cara? Que o livro de Apocalipse, o centro do livro de Apocalipse não é os sinais dos tempos. O centro do livro de Apocalipse não é a besta, não é o anticristo, não é a tribulação, não é o arrebatamento. O centro do livro de Apocalipse é Jesus. Capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco de Apocalipse, de escatologia. O que você acredita? Acredita no arrebatamento? Acredita no milênio? Acredita... Ô, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu não quero saber o que você acredita. Eu acredito que somente Jesus é a fiel testemunha que derramou o seu sangue por mim. E para mim não importa se o milênio vai ser antes ou depois, se é arrebatamento, se é pré-tribulacionista, ou a tribulação vem antes ou depois. Só sei de uma coisa, mano, aonde Jesus estiver, eu quero estar com Ele. Então... cara, é muita asneira. Olha o que diz Apocalipse 1:1, fala a revelação de Jesus Cristo. No versículo 5 diz que Ele é a fiel testemunha, Ele é o primogênito dos mortos. Cadê minha Bíblia? Eu não quero, pega ali para mim. Eu não quero abrir aqui para não dar. Abre aí em Apocalipse. Para você que quem sabe um dia ficou bravo, o nosso pastor nunca fala de Apocalipse. Eu vou falar. Nossa, por que o pastor não fala sobre Apocalipse? Mano, eu falo sobre Apocalipse todo domingo. Todo domingo eu falo sobre Jesus aqui, pô. Tem algum domingo que você vê aqui que você não ouviu falar sobre Jesus? E o que o livro do Apocalipse é? Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. É Bíblia. Não está falando revelação dos últimos tempos. Revelação dos sinais que você tem que cuidar. Cuida, irmão, cuida. Para quem é mais antigo, cuida, irmão. Aquela antena da TV é o chifre da besta. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Quem é mais novo não tem nem ideia que até bombril a gente colocava para melhorar aquela maldita imagem. E quem estava escravo da religião nem podia ter uma televisão. Apocalipse, queridos, não é para você saber os tempos. Pastor, é uma heresia o que você está falando. Não é heresia, estou falando da Bíblia. Você vai ler o Apocalipse do capítulo 1, ele fala a revelação de Jesus Cristo, no versículo 1, no versículo 5 ele diz assim, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, os soberanos do Rei da Terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, amém.
Aí no versículo 8 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então você lê os primeiros 8 versículos de Apocalipse, não fala nada do final. Primeiro fala o quê? Fala sobre quem Jesus é, fala o que Ele fez, fala a nossa nova condição, e agora fala que Ele está se revelando agora, falando com João, dizendo assim: João, você disse que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Então eu quero dizer para você, João, agora eu vou aumentar a minha revelação para você. Você me conhecia como aquele que é e aquele que era, mas eu quero dizer para você, eu não sou simplesmente aquele que é, aquele que era, mas eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que começou e vai terminar. Então, nós precisávamos nos preocupar com essas coisas. Quem Jesus é? Ele é a fiel testemunha. O que Ele fez? Ele perdoou os nossos pecados. Qual a condição que Ele nos deu? Nos constituiu reino e sacerdote. Capítulo 1 ainda, versículo 9 ao 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E o quê? E o quê? Ouvi o quê? Ouvi o quê? Uma voz por detrás de mim. Eu ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia 7 igrejas. Eu voltei para ver quem falava comigo, e vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, vestido de roupa talar e cingido à altura do peito com cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a um latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Está vendo falar de tribulação ou não? Está vendo? Cuidado, irmãos. Eu sou Jesus, eu estou aqui para falar para você: cuidado, vocês estão em perigo, irmãos, cuidado. Não, ele diz: irmãos, eu venci. Ei, vocês precisam entender uma coisa. Está aqui as 7 igrejas que representam a igreja, 7 igrejas da Ásia, e quem que está no centro? Quem que está no centro? Jesus. E vi Ele no meio. Quando eu ouvi, eu caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, não tenha medo da tribulação, do Covid, não tenha medo dos próximos dias que vão acontecer. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que falei no princípio, que falei contigo, que continuo falando e continuarei falando. Sabe o que eu entendo aqui? Que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Então, se Ele falou ontem, Ele continua falando hoje, e Ele continuará falando. Então eu não quero só mais um culto, eu não quero só mais uma leitura, eu não quero só mais uma pregação, eu quero ouvir a voz dEle. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Eu fui morto, mas eis aqui eu estou vivo. Eu fui morto, mas eis aqui eu estou vivo. Pelos séculos dos séculos.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Cara, eu não vi, nós já lemos quase 20 versículos, e eu não vi Jesus preocupado com nada. Olha para quem está do seu lado, diga assim: não é tempo de ficar preocupado. Diga assim: é tempo de ouvir a voz de Deus. E aí, Juliana? E Alisson? Pastor, estou com medo do Covid. Mentira, irmão. Assume, eu estou desviado. Eu não escuto mais Deus falar. É por isso que eu não consigo ir mais nos cultos. A minha vida agora é virtual. Eu preciso rolar. Você que está me ouvindo aí, é com você mesmo. É com você mesmo. Tomara que você esteja ouvindo. Você que pensa que existe vida virtual, não. Deus não escolheu você para uma vida virtual. Ele é o seu Pai. Eu lá em casa de vez em quando quebro o pau e mando todo mundo desligar o celular e vem aqui agora para o sofá com o Pai. Vamos tomar um chimarrão, vamos fazer cosquinha, vamos brincar, vamos conversar. Deus quer falar com você, meu irmão. Não adianta conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não ouvir a voz de Deus. É traumático. É traumático. Muitos que conhecem a letra escrita nesses dias, infelizmente, tem até mesmo tirado o cabo da sua vida, tem se suicidado, tem acabado, casamentos têm terminado. E aí você pensa: mas como esse homem conhece a Bíblia de capa a capa? Esse homem vivia na igreja. Mas esse homem não ouvia a voz de Deus. Não pode, irmão, porque ele disse assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Qual que é o problema? O problema, o apóstolo Paulo alertou há 2000 anos atrás. Ele disse: nos últimos tempos, quer saber algo? Quem quer saber algo sobre os últimos tempos? Eu estou lendo Apocalipse, quem quer saber? Vou falar algo sobre os últimos tempos. Paulo disse assim, nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, arrogantes, presunçosos, procurarão para si mestres, como que com coceira nos ouvidos. Então, por que não ouve a voz de Deus? Porque eu preciso de um mestre que fale o que eu quero ouvir. Por isso que é muito melhor assistir o YouTube, porque no YouTube eu escolho o mestre que vai falar o que eu quero ouvir. E aí eu compartilho. Uau, que palavra! É mesmo? E Deus falou o que para você? Para você continuar nessa vida medíocre? Para continuar fora da comunhão? Irmãos, nesses dias o machado está posto à raiz. Irmãos, não é mais tempo de ser uma igreja, o tempo de Moisés já passou. Uma igreja que só o seu líder ouve a voz de Deus se torna um povo insaciável, insatisfeito e murmurador. Porque só o líder ouve a Deus, e daí quem não ouve a Deus fica murmurando. Olha para quem está do seu lado e diga assim: nesses dias. Agora diga como assim, quem tem fé, diga assim: nesses dias. Diga assim: você vai ficar um pouco assustado. Diga assim: no começo você vai pensar que é coisa da sua cabeça. Diga assim: mas é da sua cabeça mesmo. Porque até a tua mente é de Cristo, a Bíblia diz.
Diga assim, nos próximos dias. Diga assim, você não vai mais só ouvir a palavra de Deus, mas você vai ouvir o Deus da palavra. Só uma vida existe, é vida no Espírito. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aí sabe o que acontece? Você vem para o culto e o teu pastor ministra, e aquele dia não foi aquela palavra que você queria ouvir, mas lá no seu espírito, está dizendo, Deus falou comigo, é Deus que está falando comigo. Não, eu sei que é Deus que está falando comigo, essa palavra está me confrontando, essa palavra está mexendo comigo, é a minha carne que está querendo gritar aqui, mas é Deus que está falando comigo. Ele vai falar, irmãos. Ele continua falando. Pastor Nilson Júnior, profeta, irmão do apóstolo Luiz Hermínio, alguns anos atrás estava em Itajaí, fumando uma pedra de crack, numa lata. Acendeu para fumar. A hora que ele puxou o isqueiro, a voz veio e disse, Júnior, o que você está fazendo? Aí não é o seu lugar. Ele jogou a lata e saiu correndo. E foi parar na casa do irmão dele, o pastor Ulisses, pedindo ajuda. E daí ligaram para o apóstolo Luiz Hermínio pedindo ajuda. Ele disse, Deus falou comigo, cara, me ajuda. Eu preciso de um internamento. Hoje você olha para ele, cara cabeludo, cara estranho. Quem é mais religioso olha e diz, esse cara aí não pode ser de Deus. Ele é um dos profetas mais pontuais da nação brasileira. Por quê, irmãos? Porque uma vez que você ouve a voz de Deus, supera 50, 60, 70 anos. Eu não estou falando contra estudo, eu não estou falando contra a teologia, irmãos. Eu estudo, eu me debruço nisso aqui, a minha família sabe. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Somente a voz de Deus pode saciar a nossa fome. Aquela mulher estava na beira daquele poço, e quando ela ouviu a voz dele, disse, eu sei que agora é o Messias que fala comigo. Uau! Quando Deus fala, irmãos, sabe o que eu acho interessante? Jesus só chamou uma vez os seus discípulos. Ei, a voz de Jesus é irresistível. Ele só chamou uma vez. Aquele que estava com o pai largou tudo. Aquele que estava trabalhando largou tudo e correu para seguir ele. Ei, se você está preso a algumas coisas, é bem provável que ele ainda não falou com você. Não consigo abrir mão, pastor, não consigo abrir mão do meu trabalho. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Pastor, eu preciso estudar. É mesmo? Tem gente que não consegue abrir mão de um relacionamento de 10%. Ei, não se engane, não ouviu a voz de Deus. A voz de Jesus é irresistível. E a Bíblia diz que era o mesmo espírito do profeta Elias que ia ser derramado nos últimos dias. Quando ele chama Eliseu, ele diz assim, ele se despede dos pais, ele queima as carroças. Porque quando você ouve não simplesmente um homem de Deus, mas quando você ouve a voz de Deus através de um homem de Deus, você está disposto a qualquer coisa.
A Bíblia diz que existiu um homem, um profeta chamado Obadias, que sustentou 100 profetas a pão e água, dentro de 2 cavernas. Ele gastou tudo que ele tinha. Porque ele ouviu a voz de Deus através do profeta. Ele não ouviu apenas o profeta falando, ele ouviu a voz de Deus através do profeta. E quando o profeta estava, a voz profética estava para ser calada, ele disse assim: eu não vou deixar a voz profética morrer. Ele gastou tudo. Depois a viúva dele, você conhece essa história? A viúva dele vai lá e bate na porta do profeta e diz: você sabe que o teu servo foi fiel, sempre fiel a tudo. Faz alguma coisa. Obadias se endividou, irmãos. Deixou a mulher pobre, deixou os filhos sem nada, porque ele ouviu a voz de Deus. Irmãos, eu não acredito que alguém que não tem coragem de entregar uma oferta ouviu a voz de Deus. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro, irmãos, eu estou falando da voz de Deus. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, não é obrigado. Aquele que quiser me seguir, que quiser, não é obrigado. Eu quero. Ah, você quer? Eu não estou te obrigando. Você quer? Então vou te falar o segundo passo agora. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu creio nessa igreja, mano. Nós vamos tocar essa cidade. Nós vamos tocar, eu creio no que foi liberado aqui. Nós vamos tocar as nações da terra. Dentro de pouco tempo nós vamos enviar 2 missionários para Angola para cuidar de crianças. Ei, mas não é só isso não, mano. Nós vamos ter orfanato, nós vamos ter creche, nós vamos ter escola, nós vamos ter sítio. Nós vamos tocar uma nação, irmão. Sabe por quê? Porque Deus disse que a palavra que sai da boca dele não é uma invenção de um homem, não é aquilo que foi falado, não é um império, não é uma Babilônia onde se quer bonequinhos para fazer tijolo e levantar uma torre, mas é o estabelecimento de um reino. Eu creio, Jefferson, Deus vai colocar muito dinheiro na tua mão, cara. Deus vai colocar muito dinheiro na tua mão, cara, porque você... creio, cara. Eu creio no que Deus falou. Eu oro, eu creio. Eu creio que nós vamos ter governantes cristãos. Eu oro por isso, eu vou trabalhar, eu vou lutar por isso, irmão. Mas acima de tudo eu creio no que Deus me falou. Porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Eu não sei o que você está passando nesses dias, mas quem sabe você vai ter que fazer como Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que ele estava dizendo? Deus falou com ele. Você lembra? Na primeira vez ele disse assim: eu não passo de um menino. Ele disse: fica tranquilo, eu que vou mandar você. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Aonde eu mandar você vai ir. E foi pesado. O ministério de Jeremias foi pesado. Ele vai diante do povo numa época de pecado, e ele diz: é o seguinte, vocês vão passar 70 anos de cativeiro, mas depois desses 70 anos Deus vai libertar vocês desse cativeiro. E a palavra que ele proferiu, ele viveu, irmãos. Ele foi junto para o cativeiro, e no meio daquela Jerusalém sendo assolada, sendo incendiada, sendo destruída,
Ele olha toda aquela destruição. Ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que ele estava dizendo? A palavra memória fala do passado, mas a palavra esperança fala do futuro. Ele disse: eu estou no meio de uma circunstância, entre o meu passado e o meu futuro existe um presente que eu estou vivendo, que é um presente de destruição, é um presente de aflição, mas eu vou trazer à minha memória aquilo que Deus falou. Ele falou que eu ia passar por esse cativeiro, mas Ele disse que após 70 anos Ele ia me tirar. Eu vou continuar com a palavra que Deus falou, eu vou continuar com aquilo que eu ouvi de Deus, eu não vou ficar com as circunstâncias. Nós precisamos de homens e mulheres, irmãos, que conheçam menos da Bíblia e conheçam mais da voz de Deus. Parece uma heresia o que eu estou falando, né? É porque quer conhecer tudo da Bíblia. Vamos fazer um estudo do Apocalipse? Vamos fazer, irmãos, mas vamos começar pelo começo. O começo é para mostrar quem Jesus é, o que Ele fez, o que eu sou nele agora, e a condição que eu tenho nele agora, e que Ele continua falando. Ele precisa ser centralizado na igreja, Ele precisa estar no meio. A voz dele é como a voz de muitas águas, Ele continua falando, Ele continua direcionando. Aí a depressão vai embora, aí a escassez vai embora, aí o casamento é restaurado. Porque não é mais um homem que está falando, é Deus que está falando. Não é uma regra. Ele falou dentro de mim: eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Não porque um pastor me falou, mas porque Ele me constrange, Ele mostra o amor dele por mim. Meu Deus, irmãos, as canções que foram ministradas aqui hoje são muito pontuais. É um novo avivamento vindo sobre nós. É tempo de ouvir a voz de Deus. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais. Eu não sei, né? Deus não muda, né? Às vezes, Deus, cheguei aqui, Deus mudou tudo. Não, irmãos, Deus não muda tudo. É gente que ouve errado. Depois fala que Deus mudou tudo. Deus não muda. Deus é imutável. Mas se for da vontade dEle, na semana que vem eu quero falar sobre algumas coisas que nós podemos fazer, porque não existe uma receita. O princípio é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O princípio é fé, mas existem algumas práticas espirituais que nós podemos fazer para termos o nosso espírito governando e sermos mais sensíveis à voz do Espírito, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, irmãos? Esse tempo é um tempo aonde você vai ser movido de uma convicção muito grande, porque com muitos de vocês que estão aqui, Deus já está falando aí dentro de você. Você passou alguns desafios essa semana e Deus está falando com você. Continua, eu estou com você. É Ele que está falando. Sabe essa voz que diz para você: vai em frente, anda mais uma milha, continua, eu estou com você, eu sou com a sua casa, eu sou com a sua família. Ei, essa voz não é do diabo, essa voz só pode ser de Deus. Aquilo que brota dentro de você, isso não é um otimismo, não é um positivismo, isso é o Espírito Santo dentro de você, é o Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, para que você se levante, sacode a poeira, continua a sua caminhada, com os olhos fixos em Jesus, buscando ouvir a sua voz, buscando ouvir entendimento daquilo que Ele está falando. Amém, irmãos? Eu gostaria de trazer uma palavra para você que você ia virar cambalhota, mas eu tenho certeza que essa palavra que foi liberada aqui hoje vai fazer você virar cambalhotas.
Você não é órfão. Você tem um pai. Ei, Jesus deixou outro Consolador, o Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Não importa se você fala línguas ou não. A Bíblia diz que ninguém pode dizer anátema seja Jesus. Ninguém pode dizer amaldiçoado seja Jesus, que tem o Espírito Santo. E da mesma forma, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, se você confessou Jesus, se você crê em Jesus, é porque o Espírito Santo já veio fazer morada em você. Ele vai começar agora a desenvolver essa obra, falando com você diariamente, revelando a sua graça, revelando o seu amor, trazendo a você palavras como Jeremias disse: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. Fica de pé.